Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 29 e o último de 2023, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos da propaganda eleitoral. Ainda continuando falando sobre propaganda eleitoral, né, gente? Que a gente está numa sériezinha sobre propaganda eleitoral que é muito importante, principalmente para quem vai fazer a prova do unificado que está chegando, tá bom? Vamos nessa? Então é o seguinte: a nossa Constituição, ela garante aos partidos políticos o acesso gratuito ao rádio e à TV para a veiculação de sua propaganda eleitoral. Essa previsão está disposta no artigo 17, parágrafo 3º da Constituição. Vejamos. O parágrafo 3º do artigo 17 diz assim: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos que alternativamente, gente, esse alternativamente aqui é pegadinha de banca pronta na nossa Constituição, tá? Então é um requisito ou outro. Eu vou ler os dois requisitos aqui agora. Então, alternativamente, os que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou seja, é um requisito, o do inciso 1 ou do inciso 2, tá bom, gente? Mas aí eu creio que você esteja se lembrando daquela famigerada questão da FGV, na última prova, se não me engano, da Câmara dos Deputados, que mencionou os estados do Nordeste, não é verdade? Mas sem gatilho, gente, vai dar certo, tá? O estado do Nordeste não era para estar naquela questão, eu discordei um pouco daquele gabarito, né? Porque a gente está prestando concurso com várias matérias e eu não imagino que tenha geografia no edital do concurso que estava cobrando aquela questão, né? Então, eu peço pelo menos que você se lembre que a gente tem, já que a nossa banca vai ser a FGV, né? E é a mesma do concurso lá que eu mencionei, que a gente tem 26 estados e um Distrito Federal, tá bom? E que a Emenda Constitucional 97 de 2017 instituiu uma espécie de regra de transição para a aplicação integral desse dispositivo, do parágrafo 3º do artigo 17 da Constituição, até a eleição de 2030, né? E isso você tem que saber, porque eu imagino que a FGV deve explorar essa emenda constitucional e essas regrinhas de transição aí, tá bom? Faz uma tabelinha, coloca ano a ano como é que está essa progressão até chegar em 2030, tá? Para você decorar, isso você tem que decorar mesmo, e não errar na prova. Beleza, gente? Somente os partidos que atingirem tais requisitos, ou seja, do parágrafo 3º do artigo 17, ou o inciso 1 ou o inciso 2, ou ainda os requisitos de transição da Emenda Constitucional 97, né, somente estes partidos terão direito a ter acesso ao fundo partidário e à propaganda eleitoral no rádio e na TV. É por este motivo, gente, que tem sido bem comum as fusões de partido nos últimos anos, principalmente. A última que eu me recordo, e é até bem recente, que está setembro, agosto, ou até outubro desse ano, foi a do PTB com o Patriota, que gerou o novo PRD, Partido Republicano Democrático, alguma coisa assim. Não lembro o que significa exatamente a sigla, mas é o PRD que assumiu o número 25, que era do falecido PFL, né? Ou Democratas, que também se fundiu com outro partido, né? E formou o União Brasil. Tá bom, gente? Então, é o seguinte: de acordo com a doutrina de José Jairo Gomes, por propaganda eleitoral, a gente pode compreender que ela é elaborada por partidos políticos e candidatos e tem a finalidade de se comunicar com a comunidade e captar votos do eleitorado para investidura em cargo público eletivo. Este tipo de propaganda eleitoral, né, esse tipo de propaganda, na verdade, com destaque
para-eleitoral, ela só poderá acontecer a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Isso está no artigo 16 da nossa lei das eleições. E por que eu destaquei que se trata somente da propaganda eleitoral, gente? Porque o outro tipo de propaganda mais famosa, né? A gente tem mais um tipo de propaganda, que a gente não vai mencionar hoje para não confundir a cabecinha de vocês, é a propaganda partidária, né? Então tem a propaganda política, que é gênero, tem a propaganda eleitoral e tem a propaganda partidária, que são espécies do gênero propaganda política. E esta propaganda partidária destina-se à comunicação do partido político com a finalidade de contar sua história, seus valores, seus ideais, né? Seus normativos lá internos, com o objetivo principal de atrair novos adeptos. E essas inserções que têm aparecido na TV são exatamente essas propagandas partidárias das agremiações políticas, né? Então, a agremiação partidária a propaganda partidária está autorizada nos anos não eleitorais e nos anos de eleição ela é autorizada somente no primeiro semestre, tá? A gente não vai ver propaganda partidária no segundo semestre do ano da eleição, porque o segundo semestre é reservado à propaganda eleitoral. Vou dar um spoilerzinho. A outra espécie de propaganda é a propaganda intrapartidária, né, que é a propaganda destinada aos pré-candidatos para fazerem seus pedidos de votos para serem indicados em convenção para poderem concorrer à eleição, tá? Então, voltando, propaganda política é gênero e são espécies da propaganda política: a propaganda eleitoral, a propaganda partidária e a propaganda intrapartidária. Beleza, gente? Este foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês sejam plenos aí no estudo para quem vai fazer o concurso unificado do TSE. Contem comigo sempre no Instagram para tirar as suas dúvidas, tá? Eu estou sempre à disposição, respondo sempre que puder. E que o ano de 2024 seja um ano especial para todos nós, principalmente com a nomeação e posse de muitos queridos e queridas que vão prestar essa prova em 2024, tá bom? Contem comigo sempre, um excelente ano de 2024 para todos e beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente.